Olá, tudo bem? O tema de hoje é ansiedade. Em primeiro lugar, eu tenho que saber o que é ansiedade. É uma ânsia de algo que está por vir, algo que ainda que não aconteceu, que está por vir. Geralmente, ela é desencadeada por alguma coisa que aconteceu na nossa vida, então desencadeia aquilo e a gente começa a ter ansiedade. E tem uma ansiedade normal, que a pessoa tem normal, né? Que não afeta, mas quando ela começa a ser exagerada, ela começa a afetar a nossa vida, ela começa a atrapalhar a nossa vida, nosso dia a dia, a nossa rotina, ela começa a ser excessiva. Então, quando ela começa a desencadear e ser excessiva, ela atrapalha a nossa vida, ela atrapalha na família, atrapalha em tudo, que a gente não consegue controlar, é algo que sai do controle. Então, a ansiedade, muitas pessoas sofrem com crises de ansiedade, tem que tomar medicamento para se acalmar, porque é algo que foge do controle. E como que a gente pode melhorar a ansiedade? Uma parte é a gente buscando em Deus, para a gente vir a se fortalecer espiritualmente. Eu posso falar sobre esse assunto porque eu já sofri de ansiedade. Sofri por 5 anos de ansiedade. E a minha cura foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Jesus deu um novo sentido. Jesus vem esclarecer na nossa vida coisas que a gente não tem entendimento. Então a gente começa a sofrer por algo que às vezes nem tem necessidade de a gente sofrer por aquilo, mas a gente começa a sofrer por algo. Uma ânsia de algo que nem aconteceu, está por acontecer, um sofrimento de antecipação. E tem muitas pessoas que sofrem muito com isso. Eu posso falar porque eu já passei por isso. Então eu falo de algo que eu sei, que eu já senti. E é algo que a gente não tem controle. Não tem como a gente controlar. É mais forte do que a gente. Foge do nosso controle. Então eu falo de algo que é difícil e muitas pessoas falam só se acalmar, mas não tem coisas que não tem como se acalmar. Às vezes parece que você tá calmo, mas aquilo vem, aquelas crises, e não tem como você se controlar. É algo incontrolável, principalmente quando está no estágio forte. A ansiedade, a gente não consegue controlar. E o único controle, tomei muito tempo remédio tarja preta, remédio controlado, mas muitas vezes não adiantava. Mesmo assim, eu tinha crises. E crise parecia de morte, parece que a gente vai morrer. Aquela coisa parece que vai sufocando e vai morrer. E começa a dar um desespero tão grande que a gente vai tendo medo de fazer as coisas. E a ansiedade ela é atacada mais pelo medo. É o medo que nos faz ficarmos ansiosos, medo de algo. Então, sempre ela é gerado por medo de algo. Medo de ficar doente, medo de fazer alguma coisa, medo de tomar decisões diferentes, medo por alguém. Sempre ela é desencadeada por um medo. Então, a gente acaba sendo travada por aquele medo. E quando a gente não tem conhecimento, a gente não sabe como enfrentar. Então, o primeiro passo para a gente mudar é procurar um profissional, porque ele vai trabalhar o emocional, para entendendo o que gerou, onde foi o início, quando começou a ansiedade, o que foi o estopim que começou a desencadear. Porque geralmente a gente não tem nada, de uma hora para outra começa a acontecer, mas é um desencadeamento de algo que começou a acontecer e ele vai aumentando até chegar num ponto que se torna insuportável. A gente já não consegue mais lidar com aquilo naturalmente, ele começa a nos sufocar, tomar as nossas forças, e a gente é travado por um medo excessivo que a gente não tem mais controle sobre aquilo. E eu procurei tudo, procurei especialista, médico, psiquiatra, passei por tudo. Fui em tudo, na verdade, mas eu fui em tudo que eu poderia ir, humanamente falando, e nada me resolveu. Quando eu cheguei num ponto que eu não tinha mais o que fazer, que eu não tinha mais o que buscar, que eu achei que para mim era o fim mesmo, que eu ia morrer, ou que não tinha mais jeito para mim. Quando eu cheguei nesse estágio, 5 anos sofrendo, tendo várias crises, e tomava remédio e não adiantava. Quando eu cheguei onde eu achava que não tinha mais solução, não tinha mais jeito para mim, foi que eu comecei a buscar em Jesus, e Jesus foi a minha cura. Quando eu me entreguei para Jesus, eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a buscar em Jesus e querer viver o certo, o que Jesus tinha para minha vida. Eu passei por várias libertações, por várias libertações. E uma das mais fortes que eu passei, o dia que Jesus me libertou, que eu tive nova vida em Jesus, eu nunca mais tomei remédio antidepressivo, esse tarja preta controlado. Eu tinha muita insônia, eu ficava muito tempo sem dormir, porque eu não conseguia dormir por insônia.
Meu olho secava e eu não dormia por insônia. Então, a partir do momento que Jesus me libertou, eu durmo normal, não preciso de remédio, não preciso de calmante, não preciso de nada para dormir. Então, a minha vida mudou totalmente. Para mim, a cura foi Jesus. Eu não sabia mais o que fazer, eu não tinha mais o que fazer, porque eu procurei todos os recursos possíveis e nada adiantou. Então, a minha cura foi Jesus. Quando Jesus ele entrou na minha vida, a minha vida foi transformada por ele. A minha vida mudou totalmente, porque era uma vida antes de Jesus e após Jesus. Antes de Jesus, eu vivia um desespero, um medo de fazer as coisas e passar mal, um medo de ter aquelas crises sufocavam. Muitas vezes o medo de viajar e passar mal, muito medo, ir num lugar que não tivesse médico perto e eu poderia passar mal, aquele medo me travava. Então, após Jesus, esse medo, eu me libertei desse medo. Eu sabia que eu tinha Jesus, não precisava mais ser esse medo. Então, Jesus, ele vem nos fortalecendo, ele vem nos mudando o jeito de pensar. Jesus, ele muda a nossa mentalidade. Coisa que eu tinha medo antes, após Jesus, eu não tenho mais medo. Não tem para que eu sofrer por algo que ainda vai acontecer, se eu nem sei se vai ser difícil, se vai ser fácil. Então, não tem por que eu sofrer por antecipação. Depois de Jesus, eu sei que se tem algo que vai acontecer, eu espero acontecer. Se deu certo, deu. Se não deu, mas eu não tenho preocupação. Essa preocupação é sofrer por antecipação de algo que vai acontecer no futuro. Então, com Jesus ele abre a nossa mente, que a gente vai entender que a gente não é prisioneiro de mais nada. Eu não posso deixar o medo me travar. O medo ele é bom até certo ponto, mas a partir do momento que ele está me travando, ele já não é bom, ele é mal para minha vida. E geralmente a ansiedade, o que trava é o medo de algo. Então a gente tem que voltar lá, o que gerou, o que desencadeou aquele ali que começou a fugir do controle. Porque geralmente quem está na ansiedade agravada, ele não consegue controlar. É algo que é mais forte, que a pessoa não tem mais controle sobre aquilo. Então a gente tem que voltar naquilo que desencadeou e começar a buscar em Jesus, querer saber o que Jesus quer para nossa vida, querer perguntar para Jesus o que Jesus quer para minha vida e começar a entender e se entregar para Jesus. Que Jesus ele vai libertando, é como se ele fosse tirando cada camada de coisas que estavam sobre a nossa vida, né? Eu passei por vários processos de libertação. Então, é várias camadas de coisas que estavam na nossa vida que a gente nem sabe e a gente é travado. E o que trava a gente pelo medo? É o mal. O mal, ele quer nos aterrorizar, nos tirar a paz do nosso coração. Então, ele vai colocando medo. E se está tendo algo que eu estou tendo muito medo, isso vai gerando uma ansiedade. Ele vai aumentando, aumentando até chegar num ponto que a gente não tem mais controle sobre ele. E vem e nós não controlamos mais. Eu tenho uma ocasião, um dia que eu fui no 24 horas, eu cheguei lá travando, numa crise tão forte que eu estava travando meu corpo inteiro. E a moça que me atendeu, ela falava, calma, calma. Só porque dentro de mim eu estava calma. Eu falei, eu tô calma. Se eu tô aqui porque eu tô calma. Mas só que aquela coisa eu não tinha controle sobre aquilo. Era tão forte que eu não tinha controle. Eu já cheguei num dia, fui no médico tomar uma dose forte para apagar e não aconteceu nada. Porque eu estava tão assim que o remédio não fez efeito nenhum. Mas é algo que a gente não tem controle, é algo que a gente não consegue controlar. E eu entendo pessoas que estão passando por esse momento, porque eu já vivi isso. Eu sei como é. Né? Às vezes, se eu falar para alguém, a pessoa não vai entender como é. Mas se eu sei que uma pessoa está sofrendo isso, eu consigo entender ela, porque eu já passei. Então, eu falo de algo que eu já vivi, eu já passei por isso. E não foi um período curto, foi por 5 anos de sofrimento. 5 anos de angústia, de medo de passar mal, de medo de ter aquelas crises e não resistir e morrer naquela crise. Eu tinha um medo de morrer. Mas após Jesus eu não tenho mais medo da morte. Porque eu sei que o dia que eu morrer eu vou para o meu Pai Celestial. Não tem para que eu ter medo da morte. Todos nós morreremos algum dia, mas a gente não tem que temer a morte. A partir do momento que eu sei para onde eu vou, eu não temo mais a morte. A morte não me assusta mais, porque eu sei que nada vai acontecer comigo se não for a hora que Deus me chamar. Nada vai me tirar daqui, nada vai me tirar do meu propósito se não for a hora certa. Então o medo não me trava mais. O mal, ele quer travar a gente pelo medo.
Sempre quer travar a gente pelo medo. E a partir do momento que eu não deixo o medo me travar mais, então não tem poder sobre a minha vida. Então eu sou liberta, eu não sofro mais com ansiedade, porque eu sou liberta. Jesus me libertou. E Jesus, ele é uma fonte para libertar as pessoas da ansiedade. Quando a gente se entrega totalmente a Ele e busca conhecer Ele, saber o que Ele quer para as nossas vidas. Quando a gente se aproxima de Deus, Ele vai nos limpando, nos purificando. E o mal é assim, quando a gente resiste ao mal, ele perde o poder sobre a nossa vida. Então, a partir do momento que eu não tenho mais medo, o mal perde o poder sobre a minha vida. Ele não tem mais controle sobre a minha vida. É tipo chantagem. Sabe como é chantagem? Alguém está chantageando alguém. A partir do momento que a pessoa fala, pode, vai lá e conta tudo, fala tudo. Acabou a chantagem. A partir do momento que a pessoa diz, pode falar, acaba a chantagem. E é assim que o mal ele age na nossa vida. Ele chantageia nós com o medo. A partir do momento que eu não aceito mais a chantagem, acabou. Eu sou liberta daquilo. Mas só que para isso eu tenho que voltar aonde que desencadeou aquela ansiedade, aonde começou a aumentar, exagerar aquela ansiedade. Se for uma ansiedade normal, assim, coisinha corriqueira, tranquilo, mas quando ela virou uma doença, ela se agravou, eu tenho que saber o que desencadeou para me saber qual é o meu medo. A partir do momento que eu tenho entendimento de aonde começou a minha ansiedade, então eu vou entender qual é o meu medo para me vencer aquele medo. E quando eu começo a buscar em Jesus, orar, falar com Jesus, ele me fortalece que eu me liberto daquele medo. Então eu não sou mais prisioneiro daquele medo. Então eu começo a ser uma nova pessoa em Jesus. Por isso que Jesus ele abre a nossa mentalidade. Ele nos dá uma mentalidade nova. Não existe essa de lavagem cerebral, que você vai em tal igreja e te faz lavagem cerebral. Não existe isso. O que Jesus faz, ele nos mostra a verdade e a verdade nos liberta. Que nós não precisamos ser prisioneiro do medo. Nós não precisamos temer o medo, nós só precisamos entender as coisas. E a partir do momento que a gente entende as coisas, a gente consegue fazer melhor. A gente não consegue fazer nada quando a gente não tem entendimento, quando a gente não conhece aquilo, é novo para nós. A partir do momento que a gente entende, a gente controla. E mais ou menos assim que funciona com a ansiedade. Quando eu entendo o que desencadeou, eu vou lá na raiz daquele mal e eu vou lá entender aquilo e eu vou começar a lutar contra aquilo até eu vencer. E quando Jesus ele entra na minha vida, o Espírito Santo vem me fortalecendo, eu vou ganhando força e eu consigo vencer aquilo. Eu tomei por muitos anos remédio tarja preta, aqueles que é remédio controlado, que os psiquiatras só com receita pra gente comprar. Depois que eu me libertei, eu nunca mais tomei remédio nenhum, tarja preta, nenhum tipo de remédio. Eu precisei comprar, nunca mais eu comprei remédio. E eu durmo normalmente, eu não sofro mais, porque eu não sou mais prisioneira do medo. Antes eu era prisioneira do medo, porque o medo me travava. O medo de passar mal, o medo de ter a crise, ele me travava, que eu estava chegando ao ponto com medo de sair de casa. Mas após Jesus, eu não tenho mais medo, porque eu sou livre. Jesus, ele nos liberta totalmente. E a gente é novas pessoas em Jesus Cristo, por isso que Jesus é a cura. Jesus ele é a cura porque ele transforma o nosso jeito de pensar, ele faz nos entendermos aquilo que está acontecendo na nossa vida, ele faz a gente entender que não precisa ter medo. Eu preciso só, se tem algo que eu tenho que resolver, eu preciso resolver, mas eu não preciso ter medo daquilo. Eu posso confiar e saber que Deus, ele vai me fortalecer para não ser prisioneira de nada. Eu sou livre. Livre porque Jesus me libertou. E é esse o desejo do meu coração, que você lute, que você busque em Jesus, que você se aproxime de Jesus e que você consiga vencer, seja a ansiedade, seja o que for na sua vida, mas que você consiga vencer através de Jesus, porque Jesus ele é o remédio, Jesus é a cura para muitos males. Quando nós buscamos nele, confiamos nele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, assim entregamos totalmente a ele. É, por exemplo, quando a gente chega, vamos supor assim, no fundo do poço. Eu digo no fundo do poço, quando você está num lugar que você não tem mais o que se fazer. Você chega no limite quando não tem mais o que fazer. Quando eu, no caso, estava no fundo do poço, eu achando que eu ia morrer, que não tinha mais jeito para mim. Quando você chega nessa situação, o que acontece?
o que oferecer para você, você vai aceitar. E eu me entreguei para Jesus e comecei a conhecê-lo ele. Porque antes eu só sabia de Jesus por ouvir falar por alguém, eu não tinha intimidade com ele. E a partir desse momento, eu comecei a conhecer ele. Eu queria saber o que ele tinha para minha vida. Eu queria saber qual é o projeto, qual é o propósito dele para minha vida. Eu comecei a querer viver o certo, viver de acordo com o que ele ensina. Então, a partir daí, eu comecei a me libertar de coisas que eu estava levando, pesos que eu estava levando nas minhas costas, que era desnecessário. Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Muitas vezes a ansiedade é fardo que as pessoas carregam desnecessário, que às vezes é só a gente entregar para Jesus. É um peso que eu carregava que não precisava carregar. A partir do momento que eu conheci Jesus, eu entreguei esse fardo para Ele, a minha vida ficou leve. Eu me aliviei, eu não sofri mais com isso. Eu não tive mais medo de fazer as coisas por causa da ansiedade. Porque eu sei que a ansiedade é algo que só vai atrapalhar a minha vida. A ansiedade não ajuda em nada, ela só atrapalha a minha vida. Então, o que eu desejo do fundo do meu coração para a sua vida é que você encontre Jesus, que você conheça Jesus, que você tenha uma experiência pessoal com Ele e que Ele possa te libertar e que Ele possa transformar a sua vida, que através da sua vida outras vidas sejam libertas. Mas do fundo do meu coração mesmo, que essas palavras possam fazer sentido na tua vida, que você possa ver que você não precisa ser escrava, ser prisioneira do medo. Comece a entender aonde se começou a sofrer, a aumentar essa ansiedade e você perdeu o controle. Comece a voltar na fonte onde foi e comece a ressignificar a tua vida. Comece a dar um novo sentido e comece a buscar em Jesus e perguntar para Ele o que Ele quer para a sua vida. Qual o propósito dele para a sua vida? Comece a conversar com Ele, ter intimidade, que Ele vai te fortalecer, Ele vai te trazer a cura. Através dele vai vir a cura para a sua vida. Que eu desejo do fundo do meu coração que você esteja totalmente liberta do sofrimento, que você seja totalmente livre desse sofrimento e você possa viver com plenitude, viver o que Deus tem para a sua vida, o bom, perfeito e agradável, que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida, que você possa ser transformada por essa graça de Jesus, por esse amor imenso de Jesus, por um amor eterno que não se acaba, por um amor que não morre, que é eterno. Que esse amor possa transformar a sua vida, que você possa ser uma nova pessoa em Jesus Cristo, mas com a vida plena. Não viver só de restos de sobra, mas que você possa ter uma vida plena com Jesus. Que você possa viver de verdade, sorrir no coração. Não sorrir só da boca para fora, mas que você possa sorrir no seu coração, sabendo que Jesus te ama e Ele tem o melhor para a sua vida. Ele só quer o melhor para você. Então eu vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado com essa mensagem que eu passei aqui hoje. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Beijão.